Olá, galerinha do 7º ano, e aí, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Então, nós paramos na aula anterior, na página 16, no exercício 5, né? Fizemos até o exercício 5, e agora eu vou continuar aí com a explicação para a gente fazer mais um pouquinho de exercício juntos, tá? Vou fazer com vocês, junto com vocês, porque fica mais fácil para vocês. Aí abaixo do número 5, na página 16, tá? Lembrando que eu já estou na apostila 2 em relação à língua portuguesa. Diz assim como há diferentes tipos de sujeito, há também diferentes tipos de predicado. A classificação do predicado depende da maneira como o verbo participa de sua formação. A essa parte da sintaxe dá-se o nome de predicação verbal. O que é predicação verbal? Aquilo que eu falei, a concordância entre o sujeito e o verbo. Aí diz assim, ó. Predicação verbal é, portanto, o tipo de relação que o verbo mantém com o sujeito da oração, que eu acabei de falar, tá? Ele precisa concordar com o sujeito. Antes de estudar os tipos de predicado, devemos considerar que o verbo pode apresentar características no nível da forma morfológica e no nível das relações que ele mantém com outras palavras dentro da frase, que é uma relação sintática. Assim, morfologicamente, no nível da forma da palavra, conforme você pôde concluir no exercício anterior, o verbo pode indicar 3 diferentes processos. Coloquei aqui para vocês, ó. Tá aí no livro. Mas coloquei aqui também na folhinha, que é o verbo que tá aí, ó, no livro de vocês, ó. Ele pode indicar estado, ação ou fenômeno da natureza, tá? Ó, o verbo, repetindo, pode indicar estado, ação e fenômeno da natureza. Já sintaticamente, conforme você também pôde analisar no exercício anterior, o verbo, ele se divide em 2 grupos. Vou fazer aqui com vocês também, ó. O verbo, ele se divide em 2 grupos. Tá aí no livro, ó. Ele pode ser verbo de ligação. Pode ser verbo de ligação, indicando estado. E pode ser um verbo significativo. Verbo significativo, que indica ação ou fenômeno da natureza, tá? Só um instantinho. Fazendo aqui para vocês verem direitinho. Tá aí no livro, mas eu acabei de falar. O verbo também pode indicar verbo de ligação, estado, e verbo significativo, ação, fenômeno da natureza, tá? Sintaticamente, os verbos de estado são chamados de verbos de ligação porque desempenham a função de ligar o sujeito ao termo que indica uma característica, qualidade ou estado dele. Predicativo do sujeito, no caso. Esse tipo de verbo será estudado na próxima unidade, que é o predicativo do sujeito, tá? Esse verbo de ligação, perdão. Mas eu falei, para vocês entenderem mesmo, tem que ser na prática. Então vamos para a página 17, onde diz assim, classificação dos verbos significativos. Conceituando. Número 1, leia este enunciado e faça o que se pede. A dor sumiu. O verbo está sublinhado aí, né, que é sumiu. Letra A, o verbo dessa oração é significativo ou de ligação? Lembrando que ele é significativo quando indica ação, né, ou fenômeno da natureza, e quando ele indica estado, ele é verbo de ligação. Então, aí no caso, ó, a dor sumiu, ele é significativo porque indica ação.
Ação da dor sumir aqui, ó. Letra B. Essa oração é formada por sujeito e predicado? Sim. Ó, sim. A oração apresenta o sujeito simples, a dor, e o predicado sumiu. Letra C. Quantos termos formam o predicado dessa oração? Apenas um termo, o próprio verbo. Letra C. E letra D. O verbo precisou de um complemento para que a oração fizesse sentido? Não. O processo verbal se encerrou no próprio verbo, pois quem some, some, ponto final. Não há necessidade de complemento. Ó, aqui começa aqui, ó. Letra D, né? Essa aqui, ó. Termina aqui. Até complemento. Vocês dão uma pausa aí no vídeo para poder copiar melhor. Quando em uma oração o verbo tem sentido completo, como é o caso do verbo sumir, que não precisa de complemento, para que o enunciado estabeleça um sentido, dizemos que esse verbo é intransitivo. O prefixo in indica que não há o trânsito do processo verbal para outro termo da oração. Observe que o predicado é formado apenas pelo verbo. Número 2. Agora leia esse enunciado. Tomei um Doril. O verbo dessa oração é significativo ou de ligação? Justifique. Ele é significativo porque indica ação, tá? Tomei. O verbo tomar. Quem toma, toma alguma coisa. Letra B. Qual é o sujeito e qual é o predicado dessa oração? Eu havia explicado para vocês que quando o sujeito não aparece na frase, ele é sujeito implícito. Aí, no caso, eu tomei o Doril. Quem tomou o Doril? Fui eu. Mas o eu não aparece, então eu digo que ele é um sujeito implícito. E o predicado é tudo que sobrar, a frase inteira, tomei o Doril. Letra B. Página 18. Além do verbo, qual é o outro termo da oração? Um Doril. Página 18, vocês vão colocar aí pra mim, ó. Um Doril. Se esse outro termo não estivesse no predicado acompanhando o verbo, a oração teria sentido? Não. Não, porque para a oração ter sentido é preciso saber o que o sujeito tomou, pois quem toma alguma coisa, né? Então não teria sentido não. Tá aqui, letra D. Não. Para que a oração tenha sentido, já começa aqui. É preciso saber o que o sujeito tomou, pois quem toma alguma coisa. E letra E, que é a última questão aí. Podemos afirmar que esse termo que acompanha o verbo, vocês vão marcar o X na segunda opção. Completa o sentido do verbo, pois indica o que o sujeito tomou. Aqui, ó, a letra E, marca a segunda opção para mim. E aí embaixo diz assim, ó. Você observou que no enunciado do exercício anterior foi preciso que um termo completasse o sentido do verbo tomar? Por não ter sentido completo, dizemos que o verbo é transitivo, pois o processo verbal não se encerra no próprio verbo, ele transita para outro termo, que funciona como seu complemento, no caso, um Doril. Nos enunciados analisados, os verbos tomar e sumir são significativos, pois indicam ações praticadas pelo sujeito. A classificação sintática desses verbos é definida pela transitividade do verbo. Chamamos de transitividade verbal a relação entre o verbo e seus complementos. Assim, dependendo da exigência ou não de um termo, para complementar seu sentido, o verbo pode ser intransitivo ou transitivo. A diferença é que o intransitivo não precisa de complemento e o transitivo precisa. Por exemplo, intransitivo. A borboleta morreu. Morreu e pronto, acabou.
Agora, se eu digo assim, eu confio. Confio em quem? Confia no quê? Eu confio em Deus. Deus é o complemento do verbo confiar. Esse verbo precisa de complemento, então ele é um verbo transitivo. Tá bom, galera? Então é isso, vou encerrando por aqui. E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijinho para todos vocês.